Oiê! Estamos aqui de novo para trazer mais consciência, mais leveza, mais facilidade e mais glória para todos nós, para gerar um mundo com mais leveza e com mais facilidade. Hoje eu quero falar aqui sobre as perguntas, né? O poder que as perguntas têm, o poder que as perguntas geram em nós para a gente poder criar mais, para a gente poder gerar mais, né? Então, o que acontece? Todo ser humano tem uma pergunta primária, né? Não sei se você já sabia disso, mas todos nós carregamos em nós uma pergunta primária, que essa pergunta a gente vai se fazendo ao longo da vida, né? Mas acontece que essa realidade que a gente vive, ela não conta para nós que a gente pode mudar essa pergunta ao longo da vida, né? Porque geralmente o que acontece? O que acontece geralmente? Geralmente nós pegamos a pergunta primária que foi ensinada para nós a ter. Então geralmente a gente fica no porquê. Por que, meu Deus, por que minha vida está tão difícil? Por que minha vida está tão difícil? Nossa, e aí a gente entra num looping de reclamação e só fazendo pergunta mais negativa ainda. Por quê? Nós fomos ensinados assim nessa realidade e tá tudo certo. Não tem nada errado, né? Essa realidade tem um modo de funcionar e quando nós não estamos na consciência, quando nós não estamos consciente, nós funcionamos de acordo com essa realidade, porque foi aquilo que foi ensinado para nós, né? Foi aquilo que foi passado para nós como certo e verdadeiro. Então, mas acontece que a gente pode mudar essa pergunta. A gente tem o poder de mudar. Às vezes você vai ouvir eu falar muito nos vídeos, vamos destruir e descriar. Vamos destruir e descriar. Por quê? Porque nós criamos a nossa realidade. Hoje, se a minha realidade, ou se a sua realidade está uma realidade de, né, merda, então é porque você criou ela. Você criou essa realidade. Mas da mesma forma você pode destruir e descriar essa realidade e construir uma nova realidade. E atualizar uma nova realidade que vai funcionar melhor para você, uma realidade mais grandiosa, uma realidade que vai expandir mais, uma realidade que você vai ser realmente quem você é, né? Eu vim aqui gravar vídeo porque eu gosto disso, isso expande para mim. Vim aqui gravar vídeo e tá postando, porque eu acredito que vai ajudar mais pessoas, vai levar contribuição para mais pessoas, por isso que eu gravo os vídeos. E eu aprendi isso, e eu aprendi isso e vim aqui compartilhar com vocês, que cada ser humano tem uma pergunta, que ela é primária, e que nós podemos mudar essas perguntas a qualquer momento da nossa vida. A gente não precisa de ficar no trauma e no drama. Muitas das vezes a gente mantém as perguntas negativas, a gente mantém as perguntas negativas, a gente mantém essa reclamação, essa nhaca, né, da reclamação, porque a gente quer se ver como vítima. Em quais os lugares que você comprou como real e verdadeiro que você tem que ser uma vítima para você visto? Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Então, assim, hoje, em Access Consciousness, a gente usa muitas perguntas. Muito mesmo. O Access Consciousness, ele vem para empoderar a gente a saber que a gente sabe. E as perguntas fazem a gente saber o que a gente já sabe. Então, na hora que eu falo assim, o que mais é possível? O que mais é possível aqui? Se a realidade à minha volta está ruim, o que mais é possível? O que mais, além dessa realidade, é possível que eu ainda não considerei, que eu ainda não observei? O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso aqui agora?
Como nós podemos melhorar tudo isso aqui agora? Se tá tudo ruim, tá tudo ruindo, como que eu posso melhorar essa situação agora? E se tá tudo maravilhoso, tudo ótimo, como pode ser melhor ainda do que já é? Como eu posso melhorar ainda mais o que já está sendo? Você entende? Então, assim, as perguntas nos empoderam a saber que a gente já sabe. E aí, as coisas vão se apresentando para nós, as possibilidades, as infinitas possibilidades vão se apresentando. Para a gente poder ir fazendo escolhas. Essas escolhas vai nos levar para movimento. Porque se eu escolhi gravar um vídeo aqui, vim aqui ser contribuição na sua vida gravando um vídeo, eu escolhi isso. E eu vou fazer isso. As possibilidades vão se abrindo. Vai abrindo conexões, vai abrindo outras pessoas. Vai chegando outras pessoas, vai chegando outras oportunidades para nós. Para mim, porque eu fiz uma escolha. E eu estou me movimentando, gravando e postando, gravando e postando. Eu fiz uma escolha e entrei em movimento para que isso acontecesse. Então, as perguntas, qual que é a sua pergunta primária hoje? Você consegue reconhecer a pergunta que você tem feito para você hoje? Será que você está agarrado no porquê? No porquê? No porquê? Se você está agarrado no porquê, você pode agora destruir e descriar tudo isso agora? Por favor? Vamos agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Vamos começar a mudar essa pergunta? Como que eu posso fazer para mim ir além do que eu imagino, do que eu espero? O que mais é possível? Vamos escolher uma pergunta que empodera e vamos trazer para a nossa vida? Eu gosto muito da seguinte pergunta: Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o caminho? E aí vai abrindo as infinitas possibilidades e eu vou fazer uma escolha. O que eu quero? Eu quero isso aqui, então eu vou pegar isso. Trago para minha vida. E começo a me movimentar em prol daquilo. Teve uma época da minha vida que eu comecei a entrar em depressão. Sério, comecei a entrar em depressão. E e aí dá uma sensação muito ruim no corpo. O corpo humano tem uma sensação muito ruim quando a gente começa a entrar nesse estado, né? É um estado. E aí eu falei assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. E aí eu comecei a fazer uma pergunta. Comecei a fazer essa pergunta. Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o caminho? Deus me mostra o caminho. Deus, qual é o caminho? E fiquei nesse loop o tempo inteiro. Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o caminho? E foi. Comecei a criar esse loop, né, dessa pergunta para não deixar a minha mente devagar e me desempoderar. Porque a nossa mente, ela quer nos desempoderar e dizer para nós, a gente não consegue, você não vai sair daqui, você vai ficar aí onde você está. Mas eu falei assim, Deus, qual é o caminho? Qual é o caminho para mim sair dessa situação? Qual é o caminho para mim mudar essa realidade minha? Na verdade, quando aconteceu isso, eu já conhecia a Axis, já tinha feito curso de barras, mas eu não estava usando. Na verdade, já tinha alguns anos já que eu tinha feito e não estava usando as ferramentas de Axis. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, que eu tornei essa pergunta a minha pergunta primária. Deus, qual é o caminho? E no mesmo dia, eu fiquei o dia, assim, até o meio-dia mais ou menos, foi mais ou menos por volta disso, eu fiquei, Deus, qual é o caminho, qual é o caminho? E o que aconteceu? Uma pessoa de São Paulo, ela trabalha como mentora, né? E aí ela foi e me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando do serviço dela que ela prestava, que ela queria me presentear com a primeira sessão gratuita e que eu, né, e queria me presentear com a primeira sessão gratuita. E como eu tava nesse loop, Deus, qual é o caminho pra me sair daí? Na hora que ela falou que ia me presentear, essa foi a palavra. Ela falou, na hora que ela falou, vou te presentear com a primeira sessão gratuita. Vamos agendar? Aí eu fui, expandiu pra mim. É isso. Tipo assim, você não tá perguntando qual que é o caminho? Esse é o caminho. E aí eu falei assim, vamos, claro, nossa, eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, porque, tipo assim, foi uma resposta imediata. Eu tava
Fiquei a manhã toda, Deus, qual é o caminho, porque eu queria sair desse estado depressivo. E aí, tipo assim, meio-dia, mais ou menos 1 hora, ela me manda essa mensagem. Na hora eu comecei a chorar. E aí eu fui e falei com ela, vamos marcar, agendamos e fizemos. E aí acaba que eu comprei um curso com ela e fiz esse curso. Foi uma mentoria? Acho que foi uma mentoria que eu comprei com ela. Fiz a mentoria com ela e a mentoria, assim, agregou demais na minha vida, acrescentou muito na minha vida, para mim descobrir quem eu realmente sou, para mim olhar para mim, para minha essência. Então, aquilo ali me tirou realmente do estado que eu estava. Aquilo me tirou do estado que eu estava. E aí fez eu sair daquele lugar e ir para outro lugar. Um lugar de mais expansão, de mais consciência, de acrescentar mais nesse mundo. Então, quando a gente começa a fazer as perguntas, a resposta vem. Por quê? Quando a gente está perguntando, quando a gente começa a fazer uma pergunta, a pergunta ela tem que ser tem que ser não. Tem que ser verdadeira para você. Essa é a verdade. A pergunta ela tem que ser verdadeira para você. Ela tem que expandir o seu ser. Ela não pode diminuir. Quando a gente fica no porquê, diminui. A energia baixa. Então a gente fala como, qual, o que mais. Então, você vê que expande. Então, o que mais é possível além dessa realidade? Porque se a realidade está ruim, então é além. O que eu posso atualizar agora, hoje, na minha vida, que vai fazer com que eu avance, que eu vá para frente. Então, a minha sugestão para você é o seguinte: escolha uma pergunta que vai acrescentar mais, expandir mais o seu ser, expandir mais a sua vida, para você levá-la para a vida. Você sabe por quê? Quando você não lembrar de pergunta nenhuma, quando você não lembrar de Access Conscious, quando você não lembrar de nada, e você ficar naquele loop da reclamação, você vai lembrar da sua pergunta primária. Você fala assim, não, essa vai ser minha pergunta primária. Você vai lembrar da sua pergunta primária e você vai começar a rodar ela. O que é rodar ela? Fica agora na mente. Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o caminho? Isso você entra no loop da pergunta e a resposta vai chegar. Porque a nossa mente, ela é levada a buscar uma resposta. Ela gosta de certeza, de certo. Né? Ela gosta de ter clareza. Então, a pergunta não traz clareza para nossa mente. Então, quando a gente começa a ficar na pergunta, a nossa mente vai em busca da resposta. E aí, não importa de onde que vai vir do planeta. Igual eu falei com vocês, a minha estava lá em São Paulo e me mandou mensagem no mesmo dia. Olha para você ver. Então, não importa onde que vai estar no planeta, vai chegar até você. Não importa. O importante é você mudar o seu mindset. Fica na pergunta. Vamos ficar na pergunta. Vamos estar 100% presente. E a pergunta também nos ajuda a estar presente, a sair do automático. Porque o automático é você reclamar, né? O automático no nosso dia a dia é a reclamação. E vai reclamando, não ser grato. Esse é o automático. Quando a gente entra no automático, a gente reclama o tempo todo e deixa de ser grato. Quando a gente entra na pergunta, fica na pergunta, vai perguntando, nós conseguimos sair do automático. É como se a gente desligasse, né, o automático e entra na pergunta. Então, como seria se você hoje criasse a sua pergunta primária? O que essa pergunta primária sua hoje pode acrescentar mais na sua vida? Pode expandir mais na sua vida? Pode fazer com que você seja a elegância da criação, sem esforço. Então, fica para você essa mensagem, tá? Que esse vídeo possa acrescentar muito na sua vida. Um grande beijo. Tchau.